Por não ser do conhecimento de todos, é muito importante mencionar: o período do mandato de um senador da República é diferente de governador, de vereador, deputado federal, deputado estadual e presidente, que são de 4 anos. Esses cargos têm um período do mandato de 4 anos. Já o cargo de senador tem um período de 8 anos. Quando você vota num senador ruim, como o Contarato aqui no Espírito Santo, você não tem que suportar ele por 4 anos, sim 8 anos. E por essa razão, nós temos alguns senadores que estão na metade do mandato. Naturalmente, não vão concorrer à reeleição agora em 2022, mas sim em 2026. Eu vou citar alguns exemplos: Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, Fabiano Contarato, Ou seja, existe um grupo de senadores que estão na metade do mandato. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, eleito por Minas Gerais, esses senadores e outros 50 estão na metade do mandato, assim sendo, não vão concorrer à reeleição, como muitos pensam que vai ser em 2022, não, é em 2026. E é por essa razão que muitos deles, por estar na metade do mandato, abusam do direito de errar e de afrontar a sociedade brasileira e até trair o seu eleitor. Volto a dar exemplos: Randolfo Rodrigues, Rodrigo Pacheco, Renan Calheiros, Fabiano Contarato, aqui do Espírito Santo, e outros. Aí você pensa bem assim: poxa, mas eu queria dar resposta nas urnas desses camaradas, eu vou ter que esperar 8 anos? Não. Você não precisa esperar 8 anos até 2026 para dar resposta nas urnas a esses senadores e outros por mau comportamento, por traição, por lesão à pátria, por endossar autoritarismo, por se bandear ao lado de políticos ladrões ou até mesmo alguns deles se revelar ladrões e corruptos. O que você pode fazer? Todos esses senadores que não vão disputar as eleições de 2026 porque estão na metade do mandato, certamente eles vão apoiar alguém. Até mesmo para senador, para deputado federal, deputado estadual, governador e presidente. Eles vão apoiar alguém. Porque qual é a jogada deles? Eles apoiam alguns candidatos nessa eleição de 2022 e esses candidatos o apoiarão em 2026, quando da reeleição deles. O que você pode fazer para começar a dar o troco, a enfraquecê-lo? Fazer com que ele chegue em 2026 fraco, politicamente falando. Simplesmente não votar nos candidatos apoiados por eles. Simples assim. Simples assim, não votar nos candidatos apoiados por eles e aproveitar a rede social para criticar essa aliança e esses candidatos. Criticar com base em verdades, é claro. Uma vez você não votando nos candidatos apoiados por eles, eles vão chegar enfraquecidos, sem apoio em 2026. E muitos candidatos vão correr agora do apoio deles, porque sabe que ao receber o apoio deles, pode sucumbir, pode ir para o buraco, que esse apoio não vai contribuir em nada positivamente. Então nós temos que, ao invés de trabalharmos com a força bruta, trabalhar com a cabeça. Ou seja, essa é a forma de começar a enfraquecer esses senadores traidores que jogam contra os interesses do povo. Olha só esse Rodrigo Pacheco, senador eleito pelo estado de Minas Gerais, que hoje exerce a condição de presidente do Supremo, presidente, melhor dizendo, do Senado,
e presidente do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é a junção da Câmara e do Senado. E ele funciona como presidente das duas casas, porque ela constitui o Congresso Nacional. Nunca se viu um senador tão covarde, tão frouxo, tão moleque, tão traidor, que haja revelia da Constituição, longe das regras democráticas e longe dos interesses republicanos do povo brasileiro, em especial Minas Gerais, que é um estado maravilhoso que eu conheço, que tem um povo ordeiro e trabalhador, sensacional, fenomenal, sem igual, que vale a pena conhecer e eu os admiro. Ter um senador da República no Senado hoje, no quilate desses caras, os quais eu mencionei, é vergonhoso, é preocupante. Eles constituem um atraso para o Brasil. Repito o nome deles: Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, Fabiano Contarato, Rodrigo Pacheco, tem aquela Leila do Vôlei. Não dá, gente, não dá. Não dá. O Senado é uma casa extremamente importante. Na Câmara, por exemplo, o número de deputados por estado na Câmara Federal é de acordo com a população dos seus estados. Por exemplo, o meu estado, do Espírito Santo, tem uma população de 4 milhões e 64 mil habitantes. Por essa razão, nós só temos 10 deputados federais. Já São Paulo, que tem quase 50 milhões de habitantes, mais de 40 milhões de habitantes, tem 70 deputados federais, salvo engano. Porque a população é infinitamente maior que a capixaba, de Roraima, do Acre. Na Câmara, o número de representantes dos estados pelos deputados federais, o número é de acordo com a população. Já no Senado, não. No Senado, cada estado tem 3 representantes, 3 senadores. Aí a gente comete a falha, o erro de embarcar numa onda demagógica, eleger senadores que não condizem com os nossos interesses republicanos e os interesses do Brasil como um todo. A gente padece por 8 anos. Por 8 anos. Olha só, tiramos que eu falo é o capixaba. No caso aí eu votei nele, votei e voto. Foi tirado, melhor dizendo, para não me incluir nesse balaio, foi tirado da condição de senador um cara que é guerreiro, bom de briga, leal, patriota, temente a Deus, camarada da família, camarada que não tem medo de cara feia, briga, gosta de brigar, sabe brigar e brigar na hora certa, Magno Malta. E para lá tiramos Magno Malta do Senado. Ou melhor, deixa eu corrigir essa expressão aqui, que senão vai achar que eu não votei no Magno Malta. A parte do eleitorado capixaba tirou o Magno Malta. E no lugar colocou quem? Colocou 2 novos senadores que não está à altura da história, das tradições e dos interesses e da linha ideológica dos capixabas. Fabiano Contarato, que se elegeu fazendo um discurso parecido com o da direita, mas quando eleito se bandeou para o lado do PT, querendo beijar todo mundo. Ele passa o tempo todo querendo beijar. Ele quer beijar Lula, quer beijar Caetano Veloso, quer beijar Randolfo Rodrigues. Ele é o senador beijoqueiro aqui do Espírito Santo. Pequeno como senador, nada como pessoa, nada como profissional de segurança, como senador é pífio, é uma negação. Tem o Marcos Duval, que fica em cima do muro, não sabe quem é. Parece que quer dar e está com medo de doer. Fica em cima do muro, não se posiciona em favor dos brasileiros. Não se vê ele em manifestações por um Brasil melhor, um Brasil mais justo, pela liberdade de expressão. Ele precisa mostrar a cara. Ele é um pouco diferente do Fabiano Contarato. É um camarada novo, é um camarada a ser trabalhado, é um camarada que, se quiser, ele conquista o coração dos brasileiros de A a Z. Porque ele está começando a perder a gordura política, a musculatura política,
por estar em cima do muro. E o muro é a pior parte do lugar para ficar. Toma pedrada dos dois lados. Então, minha amiga, olha o que o senador de Minas Gerais está fazendo com o Brasil frente ao Senado. Essa semana ele se reuniu com o presidente do Senado, Luiz Fux. Só sabe criticar o governo. Tem nas suas mãos e na sua gaveta uma baixa assinada com 3 milhões de assinatura, mais de 3 milhões de assinatura, pedindo para que o nome do ministro Alexandre de Moraes seja submetido ao plenário num processo de impeachment. Se vai impeachment ou não vai, é outra coisa. Pelo menos coloque o nome do camarada à apreciação dos demais senadores para votar pelo sim ou não quanto ao impeachment. Porque razões para isso tem de sobra. De sobra. E ele age como se fosse o dono do Senado. Como se o plenário do Senado não fosse soberano. E que o soberano ali é a vontade dele e a voz dele. Esse Rodrigo Pacheco. E por que ele é frouxo, covarde, bunda mole, rabo preso? Porque ele faz parte de um escritório de advocacia em Minas Gerais que defende as empresas envolvidas naquelas tragédias de Brumadinho e Mariana. E se ele ficar contra o Supremo, botar um ministro Supremo sobre avaliação num processo de impeachment, ele pode ter as suas causas, as causas que ele defende, ou que os seus sócios defendem, quanto às empresas, vão perder a causa. E essas causas são na casa de bilhões e bilhões de reais. Você entendeu por que a gente tem que selecionar quem colocar no Senado? Rabo preso. Esse camarada é rabo preso. Ele está acabando com o Brasil. E isso é ruim. Extremamente ruim. A gente não quer um senador ou senadores que seja contra tudo e contra todos, ou que baixe a cabeça para tudo e é para todos. Não, tem que ter postura. Defender aquilo que é legal, constitucional, democrático e republicano. É isso que queremos. E a função essencial do senador da República é defender os interesses do Estado. Mas o que a gente vê ali são senadores fazendo militância a serviço desse ou daquele partido, a serviço dessa ou daquela ideologia. Povo, Brasil, para eles, significa nada. É um detalhe sem importância. É ruim. É ruim. Esse Rodrigo Pacheco, ele e outros senadores constituem a pior legislatura do Senado ao longo da história da República. É uma vergonha, é um lixo. E a dica para derrubar esses caras, a longo prazo, claro, eu estou dando agora. Procura colocar isso em prática. Procure colocar em prática. Não elegendo senadores bunda moles. Não elegendo senadores fanfarrões. Que usa o discurso da direita, mas quando chega lá, revela a sua verdadeira face, a face do esquerdismo, da corrupção, da bunda molice. Aqui no Espírito Santo mesmo, nós temos que estar atentos. Tem um ex-prefeito da cidade da região noroeste do nosso estado, que quando o prefeito só ficava na praça pública plantando rosinha, fazendo pose, pirotecnia demagógica, comendo marmitex na palma da mão, sentado nas calçadas, para dizer ser popular, que agora está lançando o seu nome aqui no Espírito Santo para senador da República. Eu não vou falar o nome, mas todo mundo sabe quem é esse ex-prefeito da cidade lá do Noroeste, que só sabia plantar rosinha em praça pública e trabalhar para a sua cidade muito pouco, fazendo fanfarronice. Está vindo a senador. Esse camarada é contarato outra vez. Abram o olho e a mente, capixaba. Ele é contarato outra vez. Desculpa a expressão, cagado e cuspido. Sem tirar e nem pôr.
É contarato outra vez. Será que nós vamos cometer o mesmo erro? Tem que ficar atento. A melhor forma de escolhermos os candidatos de deputado estadual, passando por federal, governador, senador, nessas eleições de 2022, é ver qual é a tendência do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Se possível, referendar os nomes que ele apontar, os nomes que ele indicar nos respectivos estados. Porque não é justo, não é certo e correto eleger Bolsonaro para presidente e num senador de oposição, num deputado federal de oposição, um deputado estadual de oposição, um governador que não tem a mesma linha. É criar um tapete de casca de banana para o presidente. Não faz sentido. Nós precisamos trabalhar com a cabeça. Pensar com a cabeça e não com as nádegas. Política é coisa séria. É dela que depende a nossa vida. Alguém diz que ela é má. Se é má, uma coisa certa. É a catraca que faz o mundo girar. Se não for por mim, se não for por você, que seja por nossos filhos e netos. Mas vamos agir de forma consciente e dizer não para essa gente que tanto mal faz ao Brasil. E esse poder nós temos nas urnas, de forma pacífica, legítima, ordeira, inteligente, em bloco, discutida em família, na escola, na praça, no local de serviço, enfim. Não vamos deixar esses camaradas continuar nos escravizando, nos explorando, nos pilhando, nos fazendo de otário. Não dá mais. Não podemos ser uma nação agulha. Não podemos continuar sendo uma nação agulha. Aí você pergunta, o que é nação agulha? Uma nação agulha. É aquela, meu filho, que só toma nos fundos. Eu cansei. Eu acho que você cansou de ser tirado como otário. Esses camaradas nos roubou o tempo todo. Nos fez de escravos, escravos sem correntes. Não servindo ao Brasil, se servindo do Brasil. Sobre o nosso sangue, sobre o nosso suor. Vamos levantar a cabeça, vamos abrir nosso coração e a nossa mente. Vamos dizer não a esses caras. Nas urnas, agora. Vamos mudar o Senado. Porque só o Senado tem condição constitucional e regimental de dar um choque de ordem nessa bagunça que se transformou o Supremo Tribunal Federal. Mas essa atual composição nada vai fazer contra essa bagunça do STF. Por quê? A metade tem processos nas gavetas dos ministros, ou seja, rabo preso. A outra metade estão com as fraldas cheias e são bunda-moles, covardes e tem medo de brigar. Está no lugar errado. A história não tem espaço e destaques para os covardes, quer seja ele político ou eleitor. Além do mais, minha amiga e meu amigo, nenhum caminho é distante quando se sabe onde quer chegar. Para andar 1000 léguas, é preciso dar o primeiro passo. E só o povo salva o povo. Sozinho, somos fortes. Unidos, somos imbatíveis. Pense nisso e que Deus continue ajudando o nosso Brasil.